Olá, eu adorei o convite da Letícia para falar sobre o quanto eu adoro os gatos. Essa é uma paixão desde a infância e quando eu era pequena eu costumava levar os gatos para dormir comigo, claro que escondida da minha mãe. Não, não posso ver um gato que a primeira reação é passar a mão, é pegar no colo. Atualmente eu tenho dois gatos de raça persa, é o Ringo e a Meg, eles são castrados. O Ringo tem 6 anos e a Meg tem 9 anos. Eles têm um comportamento muito diferente. O Ringo, ele é dengoso, ele adora colo. Quando chegamos em casa, ele sempre quer estar onde a gente vai, ele vai atrás. Se escuta uma voz diferente de alguém em casa, ele vai se esconder. E a Meg é a Leite, ou a Lord, né? Mais adiante eu conto essa história. Ela não gosta de colo, detesta que escovem o pelo dela, adora dar uma passeadinha pelo pátio do prédio. De manhã é nosso despertador, ela é muito curiosa, quando escuta uma voz diferente ela vai ver quem é, fica cheirando a pessoa, às vezes ela fica sentadinha do lado, mais perto da gente, olhando para essa pessoa, enfim, ela fica cuidando, ela pede carinho de uma forma bem diferente, né? Ela mia bem alto, enfim, os dois eles são perfeitos. Já levamos vários sustos, inclusive uma vez a gente deixou o Ringo dormir do lado de fora, mas o último susto foi com a Meg, né? Que ela foi em maio desse ano que ela ficou doente com infecção urinária e isso rendeu mais de um mês de preocupação. Então, um dia percebi que ela ia para a caixinha várias vezes e voltava, e fui lá ver na caixinha, enfim, tinham pinguinhos assim de xixi. Bom, logo na hora eu liguei pro plantão, né, porque era de noite, e ele disse que então dá um Buscopan e depois no outro dia leva no veterinário, que foi o que a gente fez, né. Só que a partir daquela noite mal a gente imaginava que ia começar então uma tortura que durou mais de um mês, de indas e vindas no veterinário, e ela não melhorava. Então, no outro dia eu levei no veterinário, ele diagnosticou infecção urinária mesmo, receitou um remédio e que a gente trocasse de ração, desse para ela uma ração que é urinária, que fazia com que ela tivesse mais vontade de tomar água, enfim. Passados alguns dias eu retornei no veterinário porque ela não tinha melhorado, ele aplicou outra medicação e orientou que a gente continuasse observando. Passou mais uns dias, daí retornei de novo, né? Só que daí a gente deixou ela em jejum porque ele achava melhor que era para sondar, né? Sondar e esvaziar a bexiga. Porque a grande preocupação de uma infecção urinária num animal é que, como ele não consegue eliminar o xixi, então que a bexiga possa se romper. E isso era o que nos preocupava o tempo inteiro. Então a gente estava o tempo inteiro atento e cuidando todos os passos dela para que ela não acontecesse isso. Então deixei ela lá, ele disse que ia sondar ela. Deixei de manhã, aí de tarde ele me ligou. Bom, a primeira reação que foi quando eu vi que era ele que estava me ligando, eu pensei, nossa, a Meg morreu. Mas não, ele disse que ao tentar, não, ainda bem, né? Ao tentar então sondar ele viu que era macho. Então a Meg, ela nunca foi fêmea, ela sempre foi macho. Isso para nós foi uma surpresa, porque quando a gente mandou castrar ela, foi dito que ela era uma afrodita e que tinha um aparelho reprodutor feminino mais desenvolvido. Mas enfim, a gente chama a Meg, mas não é Meg, ficou meio que o Meg. Claro que a gente não se acostuma com isso e chamamos ela agora, até hoje, de ela e de Meg, então não tem como chamar de outro nome. Depois então desse dia a gente retornou de novo, mais durante uma semana, todos os dias praticamente a gente levava ela no veterinário, porque ela não conseguia fazer xixi, então ele esvaziava a bexiga dela. Teve um dia, foi um sábado de manhã, depois que a gente retornou no veterinário, eu
comecei a observar ela. Ela passou o dia inteiro caminhando dentro de casa, para lá e para cá, ia para a caixinha. Aí ela chegava na frente da caixinha, ficava sentadinha, né? E quando nós chegava perto, ela olhava e miava com uma carinha de dor, e enfim, foi bem difícil ver tudo isso. Então eu pensei, não tenho mais como esperar, até segunda-feira. Levei ela então por volta das sábado, eram umas 19 horas na PET, no plantão. E na hora, a primeira reação foi de alívio. A veterinária examinou ela, disse que teria que sondar, enfim, para esvaziar a bexiga. Bom, senti aliviada porque eu percebi que ela estava em boas mãos, mas ela ia ter que ficar internada. Então isso foi bem difícil, ir embora com a caixinha vazia e saber que eu ia deixar ela lá num lugar estranho e que nesses 9 anos ela nunca tinha ficado fora de casa. Foi bem difícil ir para casa, passei a noite pensando o que poderia acontecer com ela, o que ela estava pensando, se ela estava bem, se ela estava sentindo dor. Então até foi uma noite terrível. Até o outro dia, de manhã, então eu fui lá, fomos lá para ver ela estava bem, né? Tava meio estranha assim dentro de uma gaiolinha, enfim. Mas aí a veterinária me disse que se eu esperasse mais um pouco, naquela noite, então teria rompido a bexiga. Então levei ela na hora certa. Até às vezes a gente fica pensando se não esperou por muito tempo, mas sempre na esperança de que ela fosse melhorar. Bom, se passaram então 20 dias ela ficou internada. Desses 20 dias, uns 7 dias sondada. Eu ia lá todos os dias, 2 vezes por dia, ia de meio-dia e de tardezinha. E foi muito difícil, porque eu chegava lá, parecia que nos primeiros dias não apresentava nenhum quadro de melhora. Tu via que ela estava triste, né? Que ela estava com aquele olhinho que talvez sentisse dor. Então eu saía de lá às vezes chorando, né? Porque chegamos a pensar até que talvez fosse melhor sacrificar, porque a gente via que ela estava sofrendo, parece que ela tinha se entregado, parece que ela não queria mais, tinha se entregado, e enfim, foi muito difícil. E naquele período eu também estava passando por um problema de saúde que me debilitou bastante, então eram nós duas. E eu sempre pensava, ela vai melhorar, eu também tenho que melhorar. Enfim, foi difícil, foi um período difícil para nós duas, e claro, para todos, né, que estavam envolvidos com isso. Foram então mais um mês e meio com toda essa questão de ela ficar internada, enfim. Finalmente então chegou o dia de trazer ela para casa. Aí quando chegamos em casa, a primeira reação dela foi ir para a caixinha e comer alguma coisa. Depois ela deitou num cantinho que ela sempre costumava dormir. E ali ela ficou com um ar de relaxada, assim, parecia que ela estava à vontade, se sentindo bem em casa. Dormiu um monte naquele dia. Foi muito bom ter ela de volta em casa e saber que ela estava bem. Com o passar do tempo ela foi melhorando, a gente continuou dando medicação para ela todos os dias, mais de uns 30 dias, fazendo as consultas e os exames de manutenção, e hoje ela está muito bem. É muito bom chegar em casa e saber que eles estão aqui com a gente. E eles passam uma energia muito boa. Eu adoro gatos, adoro mesmo. A Meg, então, é essa gatinha branca, geniosa, cheia de virtudes, é uma lady. Não gosta muito de colo, dá pra ver. E o Ringo é um persa vermelho. E ele adora colo, adora tá pertinho da gente. Esse então é o Ringo. São os meus 2 xodó, o Ringo e a Meg. São as coisas preciosas que nós temos. Um abraço.